Bom dia, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, não é isso? Então, vamos começar mais um dia de atividades. Hoje nós teremos aula de Ciência das Religiões e também de Português, como eu havia dito que mudou o nosso cronograma. Então, nós vamos ter 2 aulas na semana de Português, certo? Então, eu queria que vocês pegassem um livro aí na página 40. Nós vamos começar a falar sobre os sinais de pontuação. Então, só para dar início, nós vamos estudar 2 sinais de pontuação, certo? Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar mais sobre esses sinais, ok? Então, nós vamos saber, vamos dar uma introdução de como esses sinais são importantes, né, para uma leitura, né, para a escrita, né, e das palavras. Então, nós vamos saber onde esses sinais são utilizados, como são utilizados e também o nome de cada um. Então, na página 40, vocês vão pegar aí no livro de vocês, vai ter a introdução sobre os sinais de pontuação, né? Então, nós vamos estudar sobre o hífen e sobre as aspas, que são os primeiros sinais que nós vamos estudar. Depois, nas próximas aulas, nós iremos falar aprofundadamente dos outros sinais de pontuação. Existem vários sinais de pontuação, né? Isso é exclamação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, né? Os 2 pontos, travessão, a vírgula, o ponto final, entre outros. Então, nós vamos dar início agora na página 40, certo? É bem pequenininho, só uma introdução aí para vocês já irem se familiarizando com o assunto, ok? Então, nós vamos estudar agora aí, né, os 2 primeiros sinais de pontuação, que é o hífen e as aspas. Então, vamos saber como é utilizado e em que são utilizados as aspas e também o hífen, tá bom? Como eu vou colocando aí do ladinho para vocês visualizarem. Então, o hífen aí, acompanhem aí no livro. O hífen, ele é utilizado para separar palavras compostas, certo? Nós vamos estudar mais lá na frente o que são, né, as palavras compostas. Então, o hífen é usado para separar essas palavras. Exemplo, tem aí no livro, tico-tico, né, bem me quer, então, guarda-chuva, né, guarda-roupa. Então, tem algumas palavras que são compostas que nós utilizamos, composto que é formada de 2 palavras, certo? Então, quando eu falo substantivo composto, é porque é formado por 2 palavras. Então, o hífen é usado para separar essas palavras compostas, certo? Nós vamos estudar substantivos compostos lá na frente, tá bom para vocês? Então, nós vamos estudar ainda o que é substantivo composto, né? Então, a primeira regrinha aí do hífen é para separar essas palavras compostas. Como eu mostrei alguns exemplos. O segundo ponto, o hífen ele é utilizado para ligar os pronomes aos verbos. Os pronomes e verbos também nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, certo? Então, alguns exemplos de pronomes e verbos aí, né, que são ligados pelo hífen. Digo-lhe, peço-lhe, né? Então, são alguns exemplos de pronomes que estão ligados pelo hífen, né, ao verbo. E o terceiro ponto, né, que nós utilizamos o hífen é também para separar as sílabas das palavras, né? Então, quando nós estamos separando uma sílaba, né, vamos estudar as sílabas, monossílaba, dissílaba, 2 sílabas, trissílaba, 3 sílabas. Então, quando nós separamos essas sílabas das palavras, nós utilizamos também o hífen para separar cada sílaba, ok? Então, aí é fácil demais, né? Nessa primeira parte dos sinais de pontuação, nós vamos estudar esses 2 sinais aí. Então, nós já sabemos para que é utilizado o hífen aí, certo? E agora vamos saber para que é utilizado as aspas, né? Para que serve as aspas aí. Então, olha só, as aspas, elas são usadas para destacar citações, que mais? Depoimentos em textos jornalísticos, nomes de obras literárias também, palavras estrangeiras, entre outras, né? Então, para colocar em destaque alguma citação, alguma obra, alguma frase. Então, as aspas, elas são utilizadas a fim, né, desse modo aí.
uns exemplos que tem aí no livro, né? O irmão do amigo disse, 2 pontos. Ao contrário, nosso nome é bem bonito. Então, essa frase aí, ao contrário, nosso nome é bem bonito. Então, ela tá destacada com as aspas. Então, as aspas, elas servem para dar um destaque a algo, né? Para focar naquela frase ou naquele texto. Como esses exemplos aí, destacar citações, obras literárias, estrangeiras, né? Textos jornalísticos, entre outros. Então, aí o que as aspas e o hífen, as regrinhas que são utilizadas para esses 2 sinais de pontuação, certo? Então, é bem simples, bem fácil para nós começarmos. Nas próximas aulas, nós vamos estudar outros sinais de pontuação, certo? Aqui são os sinais que vocês conhecem. Ponto de exclamação, de interrogação, ponto final, vírgula, ponto e vírgula, travessão, 2 pontos e etc. Então, nós vamos estudar os outros sinais de pontuação. Lembrando que é importante estudar esses sinais de pontuação, porque eles, além de dar sentido ao texto, então, dar entonação certa ao texto, né, indica a pausa adequada, então ele também é usado para dar esse sentido. Já pensou, você lê um texto direto, sem o uso de uma vírgula, sem o uso de um ponto final, sem fazer uma pergunta ou uma frase que indica algum espanto, alguma admiração. Então, tudo isso, quando nós lemos um texto, a gente tem que respeitar essas regrinhas de sinais de pontuação, né? E o que ela está indicando, nós vamos estudar na próxima aula, né? Nós sabemos que a vírgula, ela indica uma pausa pequena, já o ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula, e assim vai. Mas isso nós vamos aprender na próxima aula, certo? Por isso que é importante estudar os sinais de pontuação, porque o seu texto fica coerente, fica com a entonação certa, né? Adequada. E dá para o leitor e também para quem está lendo um texto, né? Algum texto que você fez, como também você vai entender o que você está lendo, né? Porque você já pensou ler um texto todo corrido, né? Sem nenhum sinal de pontuação, né? Que nem já ouvi muitas pessoas falarem, eu posso fazer meu texto e depois colocar os sinais de pontuação? Não. Como é que você vai pontuar depois? Fazer seu texto todinho e pontuar depois. Então, isso não pode. Você tem que fazer de acordo com o que você está escrevendo ali naquela hora. Né? Se for uma frase, né? Então, sabemos que o ponto final é utilizado em frases afirmativas e negativas. Então, a gente tem que ter aquela regrinha, seguir aquela regra básica para esses sinais. Porque senão seu texto fica todo sem sentido, né? Não vai entender nada daquele texto, como também outras pessoas não irão também entender o que se escreveu, né? Então, e o que se leu. Então, por isso é importante usar esses sinais de pontuação adequadamente, ok? Então, só para começar a introdução, aí na página 40, né, nós falamos sobre o hífen e sobre as aspas. Então, vocês vão fazer o exercício bem pequenininho, só são 3 questões na página 40, ok? E na próxima aula nós vamos estudar um texto falando sobre esses sinais de pontuação e também os outros sinais, ok? Então, até a próxima aula de português. E qualquer dúvida, já sabe, podem me procurar. Beijos!